Salve, salve, galera! Matheus Teodoro aqui no mic. Como vocês podem ver, né, a gente está começando o podcast hoje de um lugar totalmente novo, de forma totalmente profissional, o que é incrível e é ótimo pra gente. Então, antes da gente falar qual que é o assunto do podcast hoje, eu vou fazer as devidas apresentações. Primeira coisa que é importante que vocês saibam, estamos gravando o podcast hoje aqui diretamente da cidade de Osasco, no Blick, que é um estúdio onde a gente está fazendo toda essa captação, com toda essa estrutura. E, enfim, é isso, gente. Novos momentos para o nosso podcast. Como vocês já sabem, esse é o Entre Prosas e Divagações, um podcast que fala sobre história, política, sociedade e, por que não, futebol, já que todas essas coisas funcionam juntas, não somente separadas. Hoje nós estamos aqui com uma formação específica do podcast. E como a gente está nesse momento novo, é importante que vocês saibam que esta é a formação oficial desse podcast, mas em algum momento ou outro podem aparecer pessoas e rostos diferentes aqui, dependendo do assunto que a gente for falar. O Thiago, que é um dos fundadores do podcast também, ele vai participar com alguma frequência, sim, né? Depende da agenda dele, mas às vezes ele vai participar. E vai aparecer aqui, né? Isso é importante da gente citar, como vocês podem ver. O nosso podcast, ele vai continuar no Spotify, vai continuar nas plataformas de áudio, mas a partir de agora vocês vão ter também os recortes nas redes e vão ver os nossos rostos. Olha que alegria. Então, sejam bem-vindos, todo mundo, a esse novo momento do podcast. Como eu me apresentei, eu sou Matheus Teodoro. Estou aqui hoje para a gente prosseguir nas apresentações, voltar aqui nas mediações, porque o assunto que a gente tem hoje é denso. E aí eu vou deixar mais com os nossos historiadores. E já começando, vou apresentar as duas pessoas que estão aqui. Vou pedir para elas se apresentarem, porque eu acho importante, agora que vocês estão podendo ver o rosto de cada um, é legal associar a voz que vocês estão acostumados a ouvir com a imagem, né? Então, eu vou falar o nome das pessoas que estão aqui comigo hoje, e aí elas vão se apresentar. Vou começar com quem tá off Brasil, né? Quem tá fora, porque a gente também tem um nível aqui um pouco elevado neste podcast a gente ouve diversas vozes de diversas partes do mundo, né? Eu vou passar a bola agora pro Fábio. Fábio, bem-vindo. Bom dia pra nós aqui, né? Não sei se aí é bom dia, boa tarde ou boa noite, assim como a galera que tá ouvindo, né? Independente da hora que tá ouvindo. O Fábio, vocês já conhecem, mas eu vou pedir pra ele se apresentar agora que vocês estão conseguindo ver o rosto dele. E aí, Fábio, fala como é que você tá, aonde você está e o que você faz, Fábio, afinal de contas. Onde vivo e como, né? Olá, pessoal. Me chamo Fábio Bolliger, faço parte do Entre Prosas e Divagações. O fato de me verem numa tela é porque eu resido em Porto, Portugal, né? O que para os nossos ouvintes já sabem, o tema do episódio de hoje vai ter muita conexão, né, com este fato. E, Matheus, no caso, respondendo a sua pergunta até aqui, é boa tarde já. Aqui já passou do meio-dia. Se bem que os portugueses eles têm uma maneira diferente de bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, às vezes, são 8 horas da noite que estão dando boa tarde ainda, né? O pessoal acho que já conhece o meu rosto, né? Mais ou menos, já teve outras oportunidades. Lamento por decepcioná-los. O Danilo sempre fala que tem gente que gosta da minha voz. Acho que minha voz com o meu rosto não dá um match perfeito, mas pronto, eu acho que o pessoal veio aqui mais para ouvir a gente falar do que ver o meu lindo rostinho. Muito bom, mas vai saber, né? Olha, eu sei, né? Que as pessoas estão buscando em um produto audiovisual hoje em dia, né? Além das polêmicas. Enfim, né? Muito obrigado, Fábio. É isso, gente. Boa tarde pro Fábio. Bom dia pra nós aqui. Pra vocês que estão vindo, tanto faz, o que vai ser. Tô aqui hoje presencialmente com o Danilo. E aí eu vou pedir pra ele também se apresentar e já falar também, já dar o spoiler do que é que a gente vai falar hoje, enfim, nesse primeiro episódio no estúdio aqui do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu sou o Danilo, como o Matheus falou. Sou um dos fundadores do podcast lá atrás. E eu sempre dou boa madrugada, porque o pessoal esquece, tem gente que trabalha de madrugada e tal, aí pode ouvir o podcast, né? É,
Então, o episódio de hoje, pessoal, faz parte, a gente tem 3 quadros, para quem não conhece ainda, a gente tem 3 quadros gerais no programa. A gente fala de história, no quadro principal, que são 2 episódios no mês, né? Da história propriamente dito. A gente fala sobre uma personalidade histórica, então pega uma pessoa que se destacou historicamente na vida da pessoa e fala sobre ela, na biografia mesmo, diretamente. E a gente tem um quadro de futebol, que é para unir uma paixão nacional, né? O futebol do ponto de vista histórico, né? Então a gente tem um episódio sobre o futebol paulista, tem episódio sobre o Juventus da Moca, e hoje o episódio sobre a Portuguesa, né? Então a gente segue essa sequência de episódios. Então hoje a gente decidiu falar desse clube bastante tradicional, a Portuguesa, e espero que vocês gostem. Ou seja, o nosso assunto hoje, além da história, que tá em volta de tudo que a gente fala, porque não dá pra dissociar, galerinha, né? Tudo que existe no planeta está envolto de algum tipo de trama maluca. E quem vai explicar essa trama maluca pra gente é a galera da história, né? Quem tava ali estudando o que tava acontecendo, né? Quando tava acontecendo, né? É bom ter essas fofocas históricas. Tem uma página, um off aqui, abrindo parênteses. Tem uma página no Instagram que Uma eu gosto divagação. muito, uma divagação aqui, que se chama Reações Medievais. Gosto muito, inclusive, porque é isso. Pega umas pérolas da história, assim, e fazem reações como se fossem naquela época, né? É que eu Legal. sinto falta. A gente faz pouco isso agora, né? Aham. O mundo tá tão esquisito. Mas enfim, então o Danilo trouxe pra gente o tema. Hoje a gente vai falar de portuguesa, a gente vai falar, né, de questões históricas aí envolvidas, mas a gente vai falar bastante de futebol. Então, basicamente, certo? Isso aí. É isso, antes da gente prosseguir, eu sou o Matheus Teodoro, como eu falei pra vocês, eu também tô na fundação do podcast há sei lá quantos anos atrás, 2, 3, não sei. Acho que foi Na pandemia? meados de 2020. Foi no ano da 2020. pandemia. Isso, foi no meio da pandemia. Foi um mês Foi na antes da pandemia. pandemia. Isso. Um mês antes da pandemia. Foi. Por aí, sou publicitário, então sou comunicador. Agora eu posso falar isso. Oficialmente. Por formação, né? Estou fazendo publicidade e propaganda. Já estava no audiovisual há um tempo, né? Antes de entrar na publicidade, eu já fazia algumas produções audiovisuais. Algumas delas vocês podem ver já aí nas internets. E tá tudo certo. Sou ativista, isso é importante falar, porque em algum momento isso vai aparecer aí no meio dos podcasts. Trabalho com marketing político e comunicação política. Olha só que alegria que tudo. Então, também é uma coisa que vai aparecer muito aí nesse podcast. E é isso, para vocês associarem, começarem a associar voz e imagem aí, porque vocês vão ver bastante. E sem mais divagações, acho que a gente pode começar já a falar do Bora. assunto de hoje, começar a falar de portuguesa. Traz aí, Danilo, pra gente esse contexto histórico. O que que é a portuguesa, Danilo? É isso aí, a gente sempre começa a falar dos assuntos, especialmente esses de futebol, trazendo o contexto histórico do país na época da fundação do clube, né? E um pouco antes também. Então, importante saber que o Brasil, no advento da abolição da escravidão, em 1888, o governo brasileiro começou um programa para trazer imigrantes europeus para o Brasil, que era uma medida racista com o interesse de embranquecer a população. Então, substituir a mão de obra negra pela mão de obra branca de italianos, espanhóis, portugueses, etc. Muitos desses países estavam com bastante pobreza na Europa e a classe operária, por consequência, passando muitas necessidades, e a ideia era trazer essa mão de obra para o Brasil. Então, esse processo é mais forte a partir de 1890 e ele se estende de grosso modo até 1930. Então, portanto, toda a primeira república do Brasil é nesse processo, né? Então, formam-se no Brasil, nesse caso que a gente está estudando em São Paulo, algumas comunidades ligadas a esses imigrantes, né? Então, por exemplo, um fato curioso é que a ideia de italiano não existia na Itália nesse momento. Eram como se fossem várias províncias, vários dialetos e tudo mais na Itália. E no Brasil, essas diferenças elas foram separadas porque, embora sei lá, o siciliano e o pessoal do norte, eles se entendiam como diferentes, mas aqui no Brasil era igual, né? Eles se aproximavam. Então,
aqui no Brasil que criou essa ideia de italiano, né? De uma forma mais forte. Fábio quer falar, Fábio? Sim, queria só complementar uma coisa que você estava falando, que realmente o Brasil tinha essa política eugenista de embranquecimento da população, e tinha essa, entre aspas, demanda de mão de obra europeia, mas do outro lado do Atlântico também havia essa demanda por enviar esse tipo de pessoas, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que a Europa passou pelo processo da Revolução Industrial, onde muitas pessoas saíram do campo para as cidades e muitas pessoas não tinham trabalho, não tinham para onde ir. E diferentemente das Américas, na Europa, vamos dizer, a possibilidade de você mudar de classe não era tão fácil, né? Como era nas Américas, tanto que temos uma expressão antiga que muitos dos nossos ouvintes, agora nesse caso, telespectadores já devem ter ouvido dos seus avós, falando a expressão fazer a América, fazer a vida na América, né? Só para deixar claro, no caso de Portugal, Portugal vai sofrer o golpe da República ou a proclamação da República, depende do ponto de vista, em 1910, e já vinha de uma crise política tremenda e econômica, apesar de Portugal ser um império ultramarino, colonialista, dentro do seu próprio território havia uma população que estava em estado de miséria, e o Brasil vai ser um dos principais lugares onde os portugueses vão migrar. Não só, claro, como também vai ter lugares como Estados Unidos, França e até mesmo parte das colônias africanas naquele período como um destino da sua população. Mas o Brasil, como o maior país com a mesma língua e tudo mais, vai ser o principal porto que vai receber esses imigrantes e, claro, consequentemente, influenciar na cultura e, neste caso do episódio de hoje, no futebol. E só para trazer um off aí, uma divagação também, né? Danilo falou dessa questão do contexto racial da época, que eu acho que é interessante também a gente trazer, porque eu acho que isso dá mais força mesmo para a gente entender esse movimento, né, de imigração no Brasil, né? Como o Danilo estava falando, é, acontece ali a abolição da escravatura no Brasil por livre e espontânea pressão, não por livre e espontânea vontade. As pessoas negras, elas são empurradas, os negros escravizados, eles são empurrados para as margens das sociedades, então eles estão livres, porém nem tanto. Suas certidões, né, seus contratos, aquilo que trazia um pouco da origem deles, são queimados, então todo mundo fica meio sem origem, sem saber de onde que veio, pensando que vieram de África, mas da onde da África que vieram, não conseguiram, são empurrados e existe uma questão de propaganda muito forte aí, né? Já que a gente acaba a gente acaba com a mão de obra escrava e a gente está passando por esse processo, trazendo esses imigrantes e tentando criar talvez aí uma nova classe média nesse país, que é essa república meio que sempre esquisita, né? Um sistema, a gente nunca sabe, o Brasil tem esse, enfim, passa por períodos e que vão mudando os sistemas e vão ficando meio esquisitos, porque parece que você traz novos nomes, novas estruturas, mas as fundações são as mesmas, né? As violências e os racismos, eles continuam mesmo. Tem um quadro, e aí você que está ouvindo agora, se você pesquisar no Google, tem um quadro que chama A Redenção de Cã, por exemplo, que traz muito isso do que o Danilo está trazendo, né? O que é isso? Quem é Cã? E aí a gente volta para a Bíblia. Vamos lá. Quando Portugal, os países europeus começam a falar, a buscar a mão de obra escrava, ou a justificar a escravização de pessoas negras, junto com a Igreja Católica, e aí católicos não se ofendam, mas essa é a história, eles criam uma passagem, eles modificam uma passagem na Bíblia, que tem a ver com Noé, que eles denominam, e até hoje eles denominam isso como a maldição de Cã. Qual que é a maldição de Cã? Um dos filhos do Noé vai lá, vê o pai bêbado, muito louco. E aí ri do pai bêbado, porque ele começa a tirar a roupa, não é ficar muito doido tirar a roupa. E aí ele começa a rir. E aí é como se ele amaldiçoasse o filho dele, falasse da sua geração, da onde o que vai vir de você, aquilo que virá a partir de você, serão povos que serão com a pele escura e serão ladrões. Vai amaldiçoar. E aí a gente volta pro final desse processo de escravização. Acabou a escravidão, cria-se uma propaganda muito forte para promover essa imigração, né, no país. E esse quadro era basicamente isso. O quadro é uma mulher
uma mulher mestiça, que tem uma mãe negra retinta e é casada com um homem branco e tem um filho que é branco. Então, é como se, nesse processo de casar com um homem branco, o filho nascesse mais claro, a mãe com as Uhum, mãos para os céus, é como se tivesse, enfim, a redenção de a uhum, maldição é quebrada. E é importante trazer esse plano de fundo, porque é isso. Esse recorte racial que a gente faz não evidencia só esse racismo desse período, e como esse movimento também de tentar trazer a todo custo imigração, ele também é um movimento até racista, né? Que a gente chama de eugenia, engenharia essa social. coisa de limpeza, né? Étnica, né? Propriamente dizendo. Mas como que isso também vai ganhando contornos de força dentro dessas estruturas. Como isso vai moldando todo um pensamento de uma classe que vai sendo criada, do tipo de trabalhador que vai ser, como o Fábio trouxe, né? O tipo de trabalhador que o novo mundo precisa, já que as pessoas negras continuavam em serviços que a gente entende hoje como subemprego. Então, isso é muito importante também para a gente entender o tamanho do que virá depois, né? Mas, enfim, só uma divagação que eu achei importante trazer. Sim, sim. E a própria palavra, e a última divagação que eu faço, prometo, a própria palavra e o conceito de liberdade, né? Então, a escravidão acabou e as pessoas negras estão livres. Mas é bastante irrisório isso, né? A Angela Davis fala, né? Onde há necessidade, não há liberdade, né? Então, se há libertação da escravidão, mas a pessoa vai pra rua passar fome, né? Então, não é uma libertação de fato, né? Mas agora, continuando, divagações históricas são bastante necessárias. Essas comunidades imigrantes que surgem, elas passam a praticar esportes, né, naturalmente, e a se unir para criar clubes de futebol, né? Então, por exemplo, os italianos têm o Juventus da Moca e o Palestra Itália. Ah, tinha também, por exemplo, os árabes tinham um clube chamado Sírio. E os portugueses tinham vários clubes também nessa época, mas tinha o anseio de um clube forte, porque o Palestra Itália já era forte, o Juventus da Moca também já era forte, e os portugueses não tinham um clube realmente forte para disputar títulos, para dar esse orgulho para a comunidade portuguesa, né? Então tinha esse anseio, né? Então tinham 5 clubes lusitanos e a portuguesa é a consequência da fundação da união, perdão, desses 5 clubes, né? A portuguesa é fundada no dia 14 de agosto de 1920 e é a união dos clubes, desses clubes. A Lusíadas Futebol Clube, Associação 5 de Outubro, Esporte Clube Lusitano, Associação Atlética Marquês de Pombal e Portugal Marinhense. Ahm, então surge, decorrente disso, a Associação Portuguesa de Esportes. Em 1940, 20 anos depois, muda o nome para, que é o nome atual, né? Associação Portuguesa de Desportes, né? Só troca o esportes por desportes. Em relação à data de 14 de agosto, que é a fundação do clube, essa data não foi escolhida por acaso, não foi um mero acaso. É uma data bastante importante para a história de Portugal. E eu vou passar a palavra para o Fábio para ele explicar essa questão. Antes só de começar a falar sobre a questão da data, só para deixar bem claro, a mudança de esportes para desportos não foi por um acaso também, porque em Portugal ainda se fala desportos, né? Como a gente tinha a antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos, aqui você não é um esportista, mas sim um desportista, né? Só para deixar assim, né, essa Uhum. pequena diferença entre o português europeu e o português brasileiro. Mas, de fato, como o Danilo havia dito, não é um mero acaso a data do dia 14 de agosto. Por quê? Na história de Portugal, aliás, dentro da própria historiografia portuguesa, se tem uma coisa que o português gosta de ressaltar é de quando eles dão desculpe o termo extremamente acadêmico, mas quando dão um cacete nos espanhóis. Portugal tem essa questão, né, por ser o país menor da Península Ibérica, consequentemente sempre visto como a Espanha B ou uma província de Espanha. Se que deixar um português triggered falar um americano falar que Portugal é uma província de Espanha. E no caso, 14 de agosto, celebra-se a famosa Batalha de Aljubarrota,
que foi no contexto da Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 100 Anos, aquela entre França e Inglaterra, mas teve vários desmembramentos, né, várias ramificações, batalhas consequentes ligadas a este conflito, que foi entre, na altura, o Reino de Castela, ainda não havia, né, a Espanha propriamente dita, e o Reino de Portugal, cada um apoiado por uma potência, seja ela a Inglaterra, no caso dos portugueses, devido à aliança luso-britânica, e, obviamente, do lado de Castela, apoiada pelo Reino da França. O que tem de tão importante nessa batalha de Aljubarrota é que foi uma batalha literalmente a nível 300, ou seja, havia uma desproporção numérica gigantesca entre portugueses para espanhóis, mais ou menos aqui pegando nas internets as fontes, ou seja, talvez não estejam muito precisas. Haviam 7.500 soldados portugueses para um total de 30 mil soldados espanhóis, no caso castelhanos, naquela altura. Só que o cacete foi tão grande, a tática militar foi tamanha que as baixas rondaram entre 500 a 600 do lado português e do lado castelhano de 4.000 a 5.000 mortos do lado do Reino de Castela. Ou seja, essa batalha foi em 1385 e desde esse ano até os dias de hoje, os portugueses lembram com muito carinho dessa batalha, onde eles meteram cacete nos seus hermanos espanhóis, nesse caso castelhanos. É isso aí. E só uma curiosidade em relação a esse início de vida da Portuguesa. Em 1920, quando o clube foi formado, no momento da inscrição para disputar o Campeonato Paulista, que não era na Federação Paulista, era na federação da época, o número de times já estavam completos, né? Então não dava para colocar um novo time. E daí a Portuguesa deu um jeitinho que foi se unir, se fundir naquele momento com o Clube Mackenzie, que era um clube bastante tradicional em São Paulo naquele momento. E daí vira, então, portanto, Mackenzie e Portuguesa, e eles disputam o campeonato de 1920, 1921 e 1922. Quer falar de novo, Fábio? Sim, eu só esqueci de comentar uma pequena questão. Quando eu era criança, eu passava ali na Marginal Tietê, que em São Paulo sabe onde está localizado ali justamente o Canindé. Eu achava engraçado ver o escudo da Portuguesa, porque eu achava, pronto, é um clube português, né? Devia ter aquela cruz da Ordem de Cristo. E estudando justamente para o podcast, eu descobri o porquê não tem a cruz da Ordem de Cristo igual ao do Vasco da Gama ou da Portuguesa Santista, que são clubes, agremiações da comunidade lusitana no Brasil. A cruz que está lá é a cruz de Avis, que é uma das 3 principais cruzes, que é a de Cristo, Avis e Santiago. Por ser de Avis, eu achava estranho, nossa, por que justamente esta? Na Batalha de Aljubarrota, também é quando define a nova dinastia, no caso de João I, mestre de Avis, que dá início à Ordem da Cruz de Avis. Então eu acho, pelo menos, agora eu estou tirando, é um achismo meu, mas pelo menos está relacionado ali com a Batalha de Aljubarrota e a escolha até do próprio escudo da Portuguesa capital paulista, né? Sim, sem dúvidas. Inclusive a dinastia Avis é algo que eu gosto de estudar assim, bastante, porque foi dentro desse período, em 1389, que tem a Revolução de Avis. Já até tem um episódio sobre isso, eu acho, mais antigo, que é um período histórico que eu sou apaixonado por estudar. É muito, muito interessante. Que dá para ver o desenvolvimento do mercantilismo ali, que vai desembocar nas grandes navegações e tal. Bem interessante. Exatamente, que vai ser essa mesma dinastia, depois com o infante Dom Henrique, que vai promover as grandes navegações e tudo mais. E essa dinastia só vai acabar quando tem um adolescente muito inteligente, chamado Dom Sebastião, que vai para uma batalha lá no Marrocos, achando que vai cristianizar os marroquinos e não sei, ninguém sabe, tá todo mundo esperando até hoje ele aqui em Portugal. Isso aí Procuras. nesses momentos que vocês veem como eu sou nerd, né? Porque eu acho muito divertido essa época. Mas voltando pra portuguesa, então a gente vai focar mais agora nos feitos, no desenvolvimento do clube, né, em campo e tudo mais. Então, gente,
partir de 1930, é o momento onde a Portuguesa começa a ter um destaque dentro de campo grande, assim, né? O início dessa fase tão gloriosa. Então, em 1933, a Portuguesa é terceiro colocado no Campeonato Paulista. Um feito bem interessante, porque é um clube com 13 anos só, né, de existência. Em 1935 e 1936, a Portuguesa é bicampeã paulista, em cima do Ipiranga. Então, assim, com 15 anos de idade, a Portuguesa já ganhou o primeiro título paulista, que era bastante difícil, né? Bastante disputado. E interessante, que é bom a gente ressaltar para galera mais nova, por exemplo, que não viu, por exemplo, os anos 90 e tal, que o Campeonato Paulista, ao longo de maior parte da história do próprio campeonato, é um campeonato, os estaduais como um todo, né, são campeonatos extremamente importantes. Então, ser campeão paulista nos anos 30, 40, 50, 60 é um feito gigantesco. Não é igual hoje em dia que fala paulistinha, essas baboseiras Até todas. porque tem 300 Tem campeonatos 300 agora campeonatos, também. nacionais, internacionais, mundiais, então acaba tirando um pouco o brilho, né? Mas naquele momento não tinha campeonato nacional, né? Era um ou outro, como teve o de 37, mas muito esporadicamente, e também não era nacional, né? Tinha poucos estados. Então, eh, os campeonatos estaduais representavam o ápice do ano para todos os clubes, né? Tanto o Campeonato Paulista e os demais estados, né? E, inclusive, foram esses campeonatos que moldaram a rivalidade, né? Então, a grandeza da rivalidade Palmeiras-Corinthians, por exemplo, foi fundado no Campeonato Paulista e não nos campeonatos posteriores, né? Então, é importante deixar claro justamente isso, a grandeza desses títulos. Então, ser bicampeão paulista em 35 e 36 é algo bastante importante. E como consequência ao título de 1936, a Portuguesa se classificou para o Campeonato Brasileiro de 1937, que é esse emblemático agora que voltou à discussão do futebol esse ano, porque foi um campeonato organizado entre os campeões estaduais e, portanto, foi entendido como um título brasileiro. Você pega os jornais de 1937 e o campeão, que foi o Atlético Mineiro, tá lá, Atlético Mineiro campeão brasileiro. Só que daí, assim, é discussão anacrônica, né? Porque isso é em 1937, hoje em dia é uma outra discussão, porque tinha time do Rio, de Minas Gerais, de São Paulo e do Espírito Santo. Então, é um campeonato do Sudeste, né? Porém, na época foi entendido como campeão brasileiro, campeonato brasileiro, e a CBF, esse ano, ano passado, acho que foi ano passado, a CBF reconheceu o título do Atlético Mineiro como primeiro campeão brasileiro. E daí gerou críticas, mas não interessa que tá lá reconhecido, né? Então foi o primeiro campeonato. A Portuguesa ganhou do Fluminense de 4-1, uma goleada no Fluminense. Ganhou o segundo jogo também, mas acabou perdendo os demais jogos, os 4 demais jogos, e foi eliminado. Então, os anos 30 é essa década onde a Portuguesa se afirma como um clube tradicional e grande de São Paulo. E daí a gente pula um pouquinho pra não falar de década a década, né? O podcast vai ficar com 3 horas. A gente vai pular um pouquinho pra década de 50. E a década de 50 é muito marcante porque ela já apresenta um outro aspecto do desenvolvimento do futebol no Brasil, né, como um todo. Por quê? Nos anos 50, ainda não tinha um torneio nacional, um campeonato brasileiro oficial, mas o que você tinha era uma organização de vários torneios regionais que clubes de outros estados eram convidados. Então, por exemplo, em 1951, a Portuguesa foi campeã de um torneio realizado em Salvador, entre todos os clubes de Salvador e a Portuguesa. E a Portuguesa foi lá e ganhou. No mesmo ano, aconteceu a mesma coisa, foi campeã de um torneio de Belo Horizonte, com o Atlético Mineiro, Cruzeiro, América Mineiro e a Portuguesa. E a Portuguesa ganhou. Mas também, além desses torneios regionais com clubes de outros estados, que tinha o desenvolvimento de excursões internacionais, né? E isso era muito comum, isso era muito valorizado, né? Então, o Santos do Pelé ficou famoso no mundo inteiro por essas excursões. Era o Santos do Pelé, um time incrível que ia para a Europa jogar bola e pronto. Porque esses eram os torneios que tinha, né? Então a Portuguesa ganhou esses que eu mencionei há pouco, e em 51 também foi um ano muito bom para a Portuguesa, ganhou o San Isidoro na Espanha. Então a Portuguesa vai para a Espanha e se mostra a Europa ali.
e ganha o torneio também. Então esses torneios são muito importantes e são os jogos oficiais da época, né? Então hoje em dia também há um desmerecimento para esses torneios, mas na minha opinião também é uma crítica anacrônica, né? Porque você não pode julgar com os olhos do presente o passado. No passado esses torneios eles eram bastante relevantes, eles eram bastante comemorados. Então eu tenho um jornalista que eu gosto, chama Leandro Yamin, e ele fala, nesse jogo, por exemplo, Salvador, da Portuguesa com os clubes baianos, teve árbitro, teve jogadores, teve uniforme, teve torcida, teve tudo. Então é um jogo, ponto. É um jogo oficial, aconteceu. E não era um amistoso, era um torneio de fato. Hoje parece um amistoso porque, igual o Matheus falou, tem 1 milhão de campeonatos, né? Então, mas estamos em épocas diferentes. Então tem que valorizar isso, né? E tem uma coisa também que eu sinto muito, né? A pessoa que vê o futebol de fora, porque eu também não sou tão fã de futebol assim, como o Danilo, como Mas o é Fábio. palmeirense, hein? Palmeirense. Ó, o Fábio já. Palmeirense, vascaíno. Nem todo mundo é perfeito, fazer o quê? É a vida. Tenho minhas particularidades. Palmeirense, vascaíno, tem o Bahia também. Tem tanta coisa aí, tanto bom. Mas Bahia não, é Bahia. é É Bahia Bahia. minha porra, inclusive. É assim que se fala. Mas é isso que eu ia trazer, assim, ó. Eu sinto, e eu acho que eu cresci também um pouco, por ser um pouco mais novo, mas ainda cresci. Meu pai também é muito palmeirense, minha família inteira, praticamente. Também não tinha nem pra onde eu correr também, né? Graças a É, Deus. é quase livre e espontânea pressão também. Eu não tenho muito pra onde. Não tem escolha. Onde eu caio no Palmeiras, eu vou parar lá na Barra Funda. É difícil, a situação é complicada. Mas, enfim, eu ia falar isso, assim, quando eu cresci. Quando eu cresci olhando o futebol, eu sentia que existia uma coisa que era muito. Muito. Meu pai também jogava, ele era goleiro em um time de várzea lá do bairro. Então, eu sentia que ainda existia uma coisa que era muito de identidade mesmo, assim. Como vocês trouxeram, inclusive, sobre essa questão, você tem um time que é formado em um lugar que você tem uma imigração que está a todo o fluxo ali. E você precisa manter raízes, né? Você precisa manter identidade num lugar que não é o seu lugar de origem. Então, isso é importante. E, hoje em dia, eu tenho uma impressão, e aí vocês podem também divagar sobre, mas eu acho que também por conta de ganhar também um título muito comercial, porque agora tem essa coisa dos naming rights, né? Essa coisa de dar nome para pegar nome e pagar para ter nome nas coisas. Tem Campeonato Brasileiro Betano. Betano, Pô. tem um monte de. Todas as bets do mundo estão nas camisetas, estão nos campeonatos, e aí se cria 50 vertentes de um campeonato do mesmo estado também, porque eu acho que. Não sei aonde que tem isso, se São Paulo tem isso, mas parece que tem um campeonato paulistano, mas tem um campeonato paulista, e aí tem outro campeonato, e isso Tem vai. Copa Paulista, Campeonato Paulista. Copa etc. Paulista, Copa não sei da onde. Então, acho que também isso acaba tirando também essa possibilidade que existia nessa época, que é de fortalecimento de identidade mesmo. Porque você, como virou um produto, e aí isso precisa ser dito, você cria diferentes formatos da sua identidade para vários, para uma coisa que seria o mesmo produto, que é o futebol, mas para cada campeonato. E aí eu acho que se perde um pouco isso, assim. Você tem a mesma identidade, você tem a mesma torcida, mas cada campeonato tem um valor de ingresso para entrar no estádio, cada campeonato tem um peso diferente e aí as pessoas olham também, assistem de outra maneira, com outro tipo de experiência. Então, é isso, assim, eu acho que algumas coisas se mantêm, bastante coisas, mas acho que isso também gera um impacto, assim, que hoje em dia, a gente não vê tanto também essa mobilização, né? Sim, hoje em dia tem uma comercialização gigantesca do futebol. Assim, eu falo em estádio do Palmeiras hoje, em estádio do Palmeiras há 15 anos atrás, é uma experiência completamente diferente. Assim. Você tem um núcleo ainda que ainda resiste ali enquanto torcida, mas sei lá, 80% do estádio é consumidor, né? Não é um torcedor, é uma desgraça. Mas é o avanço do capitalismo, né? É, Agora, voltando para português, além desses torneios que eu falei, que justamente fortalecem a tradição e a formação da identidade do clube, a portuguesa também ganhou em 1952 e em 1955 o torneio bastante tradicional também, o torneio Rio-São Paulo. Em 52 contra o Vasco da Gama, seu co-irmão lusitano, né? E em 1955 contra o Palestra Itália, que hoje em dia é o Palmeiras, né? Nos anos 50, em consequência dessas conquistas, desse avanço do nome portuguesa no Brasil, mas também internacionalmente, o governo de Portugal
da a Ordem Militar de Cristo. Então é uma ordem, né? Uma condecoração portuguesa em homenagem ao clube brasileiro. Fala aí, Fábio. É a ordem no qual havia dito anteriormente, né? Que é aquela Isso. famosa cruz vermelha, igual a cruz de Malta, né? Que dizem do Vasco da Gama, que não tem nada a ver com a cruz de Malta, pelo menos no quesito heráldico da coisa. Mas sobre a questão do torneio Rio-São Paulo, duas questões acho que são triviais de serem ditas. Um dos membros do elenco que estava que a portuguesa ganhou foi o Djalma dos Santos, que foi, acho que, o maior jogador que a portuguesa revelou, né? Para quem não sabe, esse senhor foi bicampeão mundial na Suécia em 58 e em 62 no Chile, né? Já não estava em 70. E o fato mais importante é que o último campeão do torneio Rio São Paulo foi o Corinthians sobre o São Paulo em 2002, tá? Só queria expor isso, porque eu achei importante ser dito. Só uma informação. Matheus só dá risada. Só uma informação. O Djalma Santos, inclusive, marcou época no Palmeiras também. É entendido até hoje como o maior lateral direito da história do Palmeiras. De fato, Jogou quase 10 anos no Palmeiras, é ídolo do Palmeiras também, não? jogou numa época incrível do time, né? Então ele é bem marcante. Então, então, nos anos 50 tem esse grande desenvolvimento e a condecoração com a Ordem Militar de Cristo em Portugal. E em 56, a portuguesa compra o terreno do Canindé, em 56. O terreno pertencia ao São Paulo Futebol Clube. Só que ele compra o terreno, tem alguns campos de futebol, tipo como campos de treinamento, alguns depósitos e tudo mais. E a portuguesa passa a construir o estádio, né? A partir daí. Então, como a construção do estádio em si é do zero, e a portuguesa não era um clube tão rico, é um processo de décadas. Então, o estádio só vai ficar pronto mesmo, da forma como ele é hoje, com a capacidade, né, que ele é hoje, em 1979. Ele foi inaugurado, não lembro a data exatamente, mas acho que em 76, 75, contra o Benfica. Acabou 3-1 pro Benfica, mas o Benfica é um dos maiores clubes de Portugal, né? Mas a capacidade que ele tem hoje foi para 1979. Hoje tem 27.500 torcedores, espaços para torcedores, né? Então, seguindo um pouco na história da Portuguesa, em 1971 conquista o torneio contra equipes do estado de Goiás. Essa perspectiva estadual que a gente falou dos anos 50 continua nos anos 70 também, né? Em 72, conquista um importante quadrangular em Istambul, na Turquia, né? Novamente fortalecendo o nome da Portuguesa ao redor do mundo. Essa conexão Europa e América do Sul era muito comum. Tem muitos jogos. O Botafogo, por exemplo, é um clube mundialmente conhecido por conta dos anos 50 e 60 do clube, viajando o mundo inteiro, nos Estados Unidos e tudo mais. Então, essas conquistas da Portuguesa são conquistas bastante relevantes, sim. Em 73, a Portuguesa é campeã. Esse é um fato interessante. A Portuguesa é campeã paulista, dividindo o título com o Santos. E aí é um fato muito assim, como a organização do futebol mudou de lá pra cá, assim, né? Porque dividiu o título com o Santos, por quê? Portuguesa e Santos foram pra final, empataram e foi pros pênaltis, tá? E daí nos pênaltis tava 2-0 pro Santos. E a Portuguesa ainda tinha mais duas cobranças, então podia acertar as duas, e o Santos perder as duas e ia empatar, né? E daí ia continuar a disputa. Só que o juiz contou errado. O juiz contou as penalidades errado. E daí o juiz encerrou o jogo. Ninguém percebeu. Os jogadores da Portuguesa ficaram tristes, os jogadores do Santos comemorando. Mas depois de 15 minutos, alguém avisou o juiz. E o juiz desceu no vestiário pra mandar a galera voltar. Os jogadores do Santos voltaram, os jogadores da Portuguesa tinham ido embora já. E daí, no outro dia, manchete em jornal, aquela coisa toda. Presidente da Portuguesa, pé da vida, né? Aquela loucura toda, e a federação decide por dividir o título. Então, o campeão daquele ano ficou o Santos e a Portuguesa, para não prejudicar ninguém ali. Porque ninguém tinha uma calculadora. Mas olha que loucura, como é que um troço desse acontece? E como é que dentre os milhões de pessoas que estavam organizando o jogo, ninguém pensou, acho que tá errado, jornalista, sabe?
uma loucura, né? Eu acho que todo mundo assumiu que o juiz estava lá contando certinho e falou: ah, deve estar certo, né? Eu que devo ter errado, né? Alguma coisa do gênero. É, O Matheus falou: ninguém tem uma calculadora. Pô, os dedinhos da mão, qualquer coisa, Olha. os dedinhos do pé, o que for, imagina dá acontecendo pra isso hoje em contar, dia, gente. né? Imagina acontecer isso Não, hoje em dia. hoje em dia, em época de VAR, acontecer um negócio desses é quase É, que inimaginável. o maluco parece, assim, outro século, não só, tipo, porque é outro século, mas assim, não parece que é tão próximo, assim, 1970, né? Porque é um erro tão drástico, assim. Ixi, Fábio, Sumiu. sumiu. O que Eu ainda aconteceu? estou aqui. Eu estou aqui de Ah, forma de Oiê! espírito. Aí, voltei, voltei, Foi voltei. só falar de erros de arbitragem. que o corintiano soube. E só a Federação Paulista jogando, chamando, trazendo interferência. Federação que tá mandando esquecer essa história. Esquece isso daí, não fala, conversa. Então, pessoal, Eu estou daí. protegido aqui pelo Yuri Alberto, pelo DP, aqui não cai nunca, não. Então, pessoal, daí a gente, nesse mesmo contexto, né, de glórias e excursões e tudo mais, Portugal ganha outra honraria, a portuguesa ganha outra honraria de Portugal, que é o membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique de Portugal, que é o que o Fábio citou na fala dele, sobre a questão do século XIV, né? Eu citei a pessoa, não a A ordem, mas pessoa sim, claro. a ordem também é uma ordem extremamente importante, né, daqui de Portugal. Geralmente, Portugal é uma coisa que o governo português gosta muito de fazer é dar ordens, assim. Essas ordens são tipo medalhas, né, na Aham, prática. sim. Eu lembro de quando eu já estava aqui morar em Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente da República Portuguesa, foi ao Brasil no advento da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa. Eu lembro que ainda era o João Dória, o governador, e ele deu lá a Ordem de Camões, a medalha que representa aqueles que fizeram bem a língua portuguesa, né? Porque cada ordem vai ter uma coisa, Aham. né? Algum significado. Aí no caso de Camões, em prol da língua portuguesa, né? E aí pronto. E aí eu lembro que o Bolsonaro não quis ir na altura porque tinha o Dória, e aí eu olhei para aquilo e falei, olha, que bom, E gente, também o que ele não ia vai fazer passar lá, né? vergonha. Se a gente for parar pra olhar, É, Pois ele, é. ele não fez muito bem a língua não portuguesa, tá fez. ok? O Fábio é bom em imitar o Bolsonaro. Quer que É, eu passe vergonha em público, né, Danilo? um dia não, quando a gente estiver falando, fazendo episódio de Exposições. política e tal, ele não vai se segurar, né? Ele entra. É, personagem entra ali. É, então, só continuando essa questão de citando as maiores glórias do clube, né? Dentro de campo. A Portuguesa é campeã também do torneio de início do Paulistão. Torneio de início é algo que também não existe mais, né? Mas que desde a fundação do Campeonato Paulista até, sei lá, anos 80, assim, é algo que existiu bem, com bastante tradição. Mas que também era para mais preencher calendário, né? Hoje em dia não tem muito por que Hoje em dia fazer tem isso. briga, né? Pra diminuir o calendário, imagina se faz, né? E decide a data, vai pra justiça. É, Coisa exatamente. maluca. E também um grande feito da Portuguesa, mas acabou como uma tristeza, que é o vice-campeonato brasileiro de 1995 ou 6? 6. 96 96, contra o Grêmio, com o Zé Roberto. com o Zé Roberto, contra o Grêmio, time da minha amada. É, e com o Zé Roberto, justamente, o Zé Roberto que encerrou a carreira no Palmeiras era da base da Portuguesa. E também um torneio complicado, porque a Portuguesa ganhou o primeiro jogo por 2-0 em São Paulo, no Morumbi. Era muito comum nessa época, até início dos anos 2000, era muito comum as finais dos grandes torneios serem no Morumbi. Então tem muitas finais Palmeiras e Corinthians no Morumbi, Corinthians e São Paulo no Morumbi, Corinthians e Santos no Morumbi, etc. Mesmo com o mando do Palmeiras, Corinthians e Santos, por exemplo. Não é só uma coisa do São Paulo, como é hoje em dia, né? Então a Portuguesa mandou o jogo no Morumbi, que era como se fosse um estádio público de grande porte, tipo Maracanã, assim, mesmo não sendo público, né? A Portuguesa mandou no Morumbi, venceu de 2-0 o Grêmio, a imprensa botou a Portuguesa campeã e tudo mais, aquela coisa toda. Foi pro Rio Grande do Sul, tomou um gol logo no início do jogo, se segurou o jogo inteiro. 40 do segundo tempo, tomou o segundo. O regulamento decidia que a melhor campanha na primeira fase
decidia o desempate, né? Então foi 2-2 na soma do saldo, né? Mas o Grêmio foi sexto na primeira fase e a Portuguesa foi oitavo. Então acabou que o É que Grêmio foi campeão. naquela época ainda não era por pontos corridos, né? Acho Não, que só era quando igual veio isso depois de 2002 que 2003. Santos e Corinthians ali, né? O primeiro oitavo faz a quarta de final e vai indo. Sim, era um chaveamento maluco que eles faziam na altura, era É, do jogo. Eu lembro de assistir o Corinthians e Atlético Mineiro em 99 no Morumbi. Sim, eu sou velho já neste nível e eu lembrar daquilo. 30 anos, né? É, mas eu era uma criança. Eu lembro de acabar o jogo 0-0. O Corinthians foi campeão, eu não entendia como, mas eu só lembro que eu estava feliz. Porque acho que teve outros jogos. Aí É, a galera mais velha que eu ainda vai poder explicar melhor do que eu, é, mas são era uma regulamentos. coisa meio estranha. Era um regulamento completamente estranho. Os pontos corridos realmente acho que melhoraram, Sim, democratizaram sim, muito melhor nessa questão. sim. Agora, era primeiro ou oitavo, né? Então a Portuguesa acabou a primeira fase em oitavo e enfrentar o primeiro foi o Cruzeiro nesse ano. E o presidente do Cruzeiro foi a público e falou: a Portuguesa passou? A gente já tá na semifinal. Então, né? Foi lá e tomou 3-1 em São Paulo e sei lá, 1-0, 3-0, alguma coisa assim. E 1-0 depois em Minas e foi eliminado. Então, é a famosa coisa não é melhor não falar antes, né? Mas isso já é velho no futebol, né? Então, pois, a portuguesa acaba o século XX grande, né? A portuguesa acaba o século XX com muita conquista, com muita torcida, com muita relevância no cenário nacional. E ainda que não tenha tido os títulos nacionais ali da década de 60, 70, mas tinham muita tradição, né? Justamente por conta disso que a gente explicou. Era uma outra época, e esses torneios interestaduais aqui, né, aqui do Brasil e as excursões internacionais traziam muita tradição, muita glória. Então a portuguesa cresceu muito o nome da portuguesa nesse período. Só que daí chega o século XXI, né? E o século XXI foi muito duro para muitos clubes no Brasil, e a portuguesa é um desses clubes, né? A portuguesa tem uma dificuldade porque o século XXI ele vem acompanhado de uma comercialização muito grande do futebol, né? A partir do fim dos anos 80 já começa a acontecer isso, mas o século XXI, os anos 2000, chega com muita força, isso, muito dinheiro no futebol, né? E alguns clubes não conseguem acompanhar tanto esse desenvolvimento, e isso começa a fazer uma diferença muito grande, né? É, Então, daí, a partir dos anos 2000, a portuguesa declina bastante, né? Então, em 2002, o primeiro rebaixamento da história da portuguesa no Campeonato Brasileiro de 2002, junto com o Palmeiras, inclusive. O primeiro rebaixamento da história do Palmeiras também no mesmo ano. Então, os dois times de origem de imigrantes, né, caíram juntos. Em 2006, o primeiro rebaixamento aí mais grave, na minha opinião, o primeiro rebaixamento no Paulistão, né? Que mostra que o declínio ele já era muito vertiginoso, né? Porque cair no Brasileiro é uma coisa, tem os melhores times de cada estado. Agora, cair no Campeonato Paulista já apresenta um declínio profundo, assim, né? Porque tem os principais clubes do estado, mas pô, tem clubes menores, só clubes com muito menos tradição que a própria portuguesa e que terminam por ser baixados da mesma forma, né? É, Tudo bem, Fábio? Você quer falar alguma coisa ou percebi? Não, 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 tá. não, por Tá bom. favor. E seguindo, pessoal, tem um time que o Fábio com certeza se lembra, eu me lembro muito bem também, lembro do Diogo nesse time. Que o Diogo foi depois um jogador que, não lembro se era da base da Portuguesa, mas que surgiu nesse momento no Barcelusa, né? Da Série B de 2011. O Barcelusa ficou com esse nome porque, né, é uma união de Barcelona com Portuguesa, Barcelusa. Bem, mas por quê? Porque era um time muito ofensivo, ele jogava muito bonito e muito ofensivo. Igual o Barcelona do Messi, dessa época, né? Messi, Neymar, Luis Suárez e tal. E do Guardiola, né? Que era um time bastante ofensivo também. E dominou a Série B, assim, foi acachapante. E que jogava muito bem, de uma forma bonita, né? E tinha o Diogo, né? Que é o atacante, que fez o nome dele ali. Ele foi jogar depois na Indonésia, algo assim. Um país de não muita tradição no futebol, e que daí um brasileiro, assim, se o Fábio for jogar lá, normalmente vai ter 200 milhões de gols, assim, porque o Diogo, ele era um bom jogador, mas não era nada espetacular, assim. E na Indonésia, assim, jogou 50 partidas, fez 80 gols, sabe? São números muito absurdos, parece que é o Pelé, sabe?
mas é porque, obviamente, é um outro país sem tanto desenvolvimento no futebol, né? Mas ele foi certo, né? Porque tá milionário agora e lá ele é Deus, né? Então tá certinho pra ele, né? Mas o Barcelusa foi campeão da Série B em 2011, representou um grande anseio para torcida da Portuguesa, né, de voltar às glórias, de disputar o Brasileiro de 2012 com boas chances de conseguir alguma coisa boa, um meio de tabela para cima, alguma coisa assim. E por ser um time muito bonito, muito envolvente, né, e fez boas contratações na janela da virada do ano, né? E também, ó, em 2012, em janeiro de 2012, a Portuguesa fez um amistoso com o Corinthians e ganhou do Corinthians. E é o Corinthians campeão da Libertadores, né? Então não é qualquer Corinthians. Então, que não era campeão ainda, mas viria a ser meses depois, né? Então, acabou que a Portuguesa tinha uma empolgação muito grande. Só que chegou a realidade, né? E a Portuguesa foi rebaixada no Campeonato Paulista já em 2012, né? Então, toda aquela empolgação virou uma frustração em 3 meses, né? E foi rebaixada, algo muito grave. E na Série A, na primeira divisão, acabou em 16º, que é o limite ali dos times que não são rebaixados. Conseguiu se manter algo positivo, mas foi um ano bastante decepcionante. Eu lembro de conviver com torcedores da Portuguesa nessa época e eles tinham, de fato, eles viveram esse céu e inferno muito rápido, né? É, Pois bem, agora a gente chega em 2013, portanto, né, a Portuguesa ainda na primeira divisão, e eu vou passar a palavra pro Fábio, porque tem o ok aqui, que é o A hora da momento polêmica. polêmico da Portuguesa, que é o famoso caso Everton. Eu ainda não percebi o porquê que vocês deixaram a polêmica comigo. Assim, eu não sou um cara da polêmica, muito pelo contrário, eu sou um cara da É que diplomacia. você Eu tá em gosto, né? Portugal, né, Fábio? Aqui no Brasil, aí fica difícil alguém te alcançar aí, né? Por qualquer coisa, Você qualquer falar qualquer coisa rusga. perigosa, Aqui eu tô Não corro o muito. risco de ser cancelado pela galera do Fluminense, é Ou, sei isso. lá, tá na rua, ou do tacarem um Flamengo. ovo, sei lá, qualquer É, coisa, assim. sem falar que você tem Não uma sei. linda voz, né? Aí Ah, fica menos tenso a situação, fica mais. ah, eu posso transformar tenso também, não se preocupem. Eu já Mas falei que o Fábio tem várias, e não é brincadeira isso, o Fábio tem Ih, vamos abrir um fã-clube. várias fãs que escutam o podcast Ih, só pela voz do Fábio, quando eu assim. voltar pro Brasil vai ser uma loucura. Várias amigas minhas já mandaram mensagem Ih, falando, nossa, que voz bonita esse seu amigo aí, né, e tal. Já pediram Instagram, caralho, quatro. olha, vai as- dar namoro. assim, assim vocês me deixam encabulado, sinceramente. Olha, vou até sem palavras. Mas pronto, retornemos então à portuguesa, nossa querida portuguesa, e a polêmica do caso Everton. Como o Danilo bem disse no campeonato de 2013, a portuguesa tinha acabado em 16º lugar, né? O que. 16º? Foi 16º que você havia dito, Sim, né? sim, justamente. Mas 16º cai. Não, 17º, Ah, oitavo, nono, 17º, é verdade. matemática Então, o para o que que acontece? historiador, né? Pois, obrigado, obrigado. Não, eu tava pensando assim, falei, mas não E faz aí a sentido, gente mas enfim. descobre que o Fábio foi o juiz É. daquela partida. E deu Contei os errado. pênaltis ali e É. errei. Ai, 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 ai. Mas enfim, a portuguesa acabou nessa posição, não sendo rebaixada, só que quem estava logo Ah, abaixo não, da não, calma. portuguesa. Um pequeno erro. A portuguesa acabou em 2000 acabou em 16º no ano de 2012. Em 2013, Ah, em 2013 a portuguesa acabou, salvo engano, em 12º. Só que daí aconteceu o que você vai explicar e isso foi para o 17º. pronto. Agora faz muito mais sentido. Pronto. Isso. Pronto, a portuguesa tinha se safado. Independentemente da posição em que ela acabou, ela tinha se safado de não ir para a Série B. Entretanto, um dos grandes clubes do eixo Rio-São Paulo, Fluminense, neste caso, havia sido rebaixado. Para os mais antigos também, se lembra que em 99, ali, houve um processo de esticamento de tapete, não sei se já ouviram falar, onde o Fluminense, que já estava na Série B, desceu para a Série C e a CBF fez uma magia, pega assim os sparklings, assim, as coisas brilhando, assim, uma magia, e ele acabou na Série A. Pegou um desvio, deu uma volta, pegou uma balsa,
acabou na Série A novamente. É, Incrível. a CBF criou um torneio alternativo em Chamaram o 2000. juiz da Então partida. saiu do Campeonato Brasileiro tradicional em 99, em 2000 criou a Copa João Avelange. E daí na Copa João Avelange, que é o Campeonato Brasileiro, mas deram outro nome, convidou o Fluminense para participar, junto com outros clubes da primeira divisão. E daí nunca mais voltou o Fluminense para a Série B. Tá lá até E hoje. se não me engano, o João Avelanche era torcedor do Tricolor das Laranjeiras, se não me engano. E eu não posso afirmar, Coincidências? mas não duvido. Não sei, até não vou falar muito que o João Avelange já não está entre nós. Eu não sou daquele tipo de pessoas que fale mal dos que estão mortos. Ah, eu sou, Não que eu viu? não tenha Eu falado. sou. Não, aí que Não, se fala mal mesmo. então, não que eu tenha falado mal em vida também, né? Vou Atenção, falar né? de, sei lá, presidente dos Estados Unidos que já morreu, vou falar mal. Sem problema nenhum. Ah, mas aí calma lá que a gente já tá aumentando o nível da conversa. A gente tá falando de presidente da FIFA, já virou presidente dos Estados Unidos, Eu falo mal de logo a gente gente tá que chegando. morava na minha esquina e morreu, quem dirá. Mas enfim, o Fluminense havia sido rebaixado neste campeonato de 2013 em questão. Só que magicamente aconteceu o caso Everton. O que consiste no caso Everton? Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, a Portuguesa jogava com o Grêmio e, erradamente, a Portuguesa escalou o meia Everton, que não podia, que 2 dias atrás havia sido suspenso pelo STJD. Agora não me lembro mais a razão pelo qual ele tinha sido Porque, suspenso. porque na rodada 36 ele foi expulso. Daí ele cumpriu a suspensão na rodada 37. Pronto, Suspensão automática. Mas o STJD julgou e deu mais um jogo de suspensão. 2 dias antes do suspensão. jogo. E daí aconteceu isso. E aí que nasceu justamente toda essa questão da dúvida, né? Porque o que alegaram, que depois até chegou aí a tribunal, foi que o Fluminense havia pagado para a Portuguesa escalar de propósito este jogador para que depois fosse levado esse caso ao STJD, julgado, a Portuguesa iria perder pontos, né? No caso, e aí o que aconteceu de fato? A Portuguesa foi rebaixada ao invés do Fluminense. O Fluminense se safou do rebaixamento naquele ano, o que criou uma grande discórdia. Eu me lembro na altura muito fortemente do ranço que eu fiquei do Fluminense naquela época. Eu lembro de estar viajando, sei lá, em Montevidéu. Eu vi um garoto com a camisa do Fluminense, estava com raiva do garoto, coitado. O rapaz não tinha nada a ver. O garoto só era torcedor do Fluminense. Que culpa ele tem se o clube dele, né? A diretoria não prestava. Mas ficou meio que essa magia, afinal, essa dúvida, esse mito de que o Fluminense havia pagado justamente para a Portuguesa, que já naquela época sofria com uma crise financeira severa, havia dívidas trabalhistas não pagas, então, vamos dizer, né? Nunca se provou nada, É. mas, entretanto, se você analisar a situação, a lógica, a ideia, a teoria de que o Fluminense havia pago faz sentido. É. Estou aqui, eu, Fábio, afirmando que o Fluminense pagou? Não. Se eu estivesse afirmando, eu estaria lá depondo para o juiz, ou eu apareceria morto, sei lá. Eu Mas sempre brinco, né? tem também, acho bom a gente ressaltar, né? E um ponto bom ressaltar que não sabemos, então não foi É provado. o que disseram. O Chegou outro ponto É. bom de provar é que tem muitas, além dessa questão do Fluminense, que foi a mais famosa, tem muitas outras possibilidades, né? O presidente da Portuguesa da época acusa um advogado contratado. Então tinha o setor jurídico da Portuguesa e tinha um advogado contratado por esse setor jurídico, tipo um terceirizado, e esse advogado não teria avisado a diretoria da Portuguesa. O advogado, todavia, nega e apresentou registros de ligação no dia da sentença para a diretoria da Portuguesa. Não há o conteúdo da ligação, mas tá que foi feita uma ligação. Se eles conversaram sobre mato, a gente não sabe, mas a ligação tá lá. Existem outros também
interessante falar, tem jogador de outros clubes que afirmam saber que outro jogador da própria Portuguesa é, ficou com o treinador ali, fez um esquema ali para colocar o Everton. Tem outro jogador que teria é, fingido uma lesão porque ele era o substituto direto do cara que estava do fulano de tal ali. Então não precisaria colocar o Everton. E ele fingiu uma lesão e entrou o Everton. Mas assim, é tudo fofoca, né? Nada foi provado por ninguém. Então até hoje é um grande mistério, né, Fábio? Exatamente. Chegou ainda depois disso, né, no caso, o Ministério Público de São Paulo abriu um procedimento por devido a essas suspeitas, só que no ano de 2016 acabou sendo arquivada definitivamente, sem apontar nenhum culpado, justamente porque não havia nenhuma prova, né, de que pudesse ter sido feito de maneira corrupta essa escalação indevida do jogador Everton. Fato é que depois esse mesmo jogador também nunca mais conseguiu se firmar em nenhum outro grande clube. Eu acho que o maior clube de fato dele foi a Portuguesa, mas depois passou por Paysandu, Brasília, Caxias, e até o ano de 2016 se encontrava no 15 de Piracicaba, né? E depois disso já nem acho que se sabe mais o paradeiro do jogador Everton. Que vamos combinar, ele era só um peão da história, né? Se de fato há alguma maracutaia, um termo altamente acadêmico, ele era só um peão, né? E não um bispo, um cavalo, nem isso ele era. É isso aí. E a Portuguesa, depois desse fato, né, cai para a Série B, e daí em diante a Portuguesa passa a cair para a Série C, para a Série D, passa a cair em divisões no Campeonato Paulista. Então a Portuguesa entrou num declínio assim jamais visto antes e com a dívida estourando muito, muito mais do que era. Então assim, o declínio dos anos 2000 já existia. O declínio a partir de 2013 foi uma coisa assim assustadora. A Portuguesa teve ano posterior a isso que deixou de ter divisão nacional, né? Só jogava no estado de São Paulo. Então é um declínio pós-caso Everton que a torcida da Portuguesa entende como um crime, não só porque de fato foi um crime, mas porque é um crime contra a vida da Portuguesa. Assim. De fato, jogou a Portuguesa num fundo do poço, assim, né? E dentro desse fundo do poço, a partir daí, tem um processo de reconstrução da Portuguesa a partir de 2019. A diretoria da Portuguesa em 2019 passa a organizar um pouquinho a casa, com aquela coisa de tentar, tá com dívida muito alta, mas tenta pagar da forma que dá, paga aqui uma coisa aqui, tenta crédito, enfim, tenta dar um jeito de organizar um pouquinho a vida financeira. E a partir daí começa, o que eu acho bastante inteligente, colocar dinheiro na base da Portuguesa, né? Na juventude, para formar bons jogadores. Porque o time formou o Zé Roberto, né? O time formou o Djalma Santos, com os maiores jogadores da história do futebol, porque não pode voltar a formar, né? E a gente vê hoje em dia, né, outros clubes formando, Palmeiras formando o Endrick, Estevam, olha o dinheiro que isso gera pro Palmeiras. Né? Então esse processo de formar jogadores é importante. E para os times menores também, tem vários times ah, que não tem a camisa que a Portuguesa tem e forma bons jogadores que vão para clubes grandes depois. Então é uma ideia que eu particularmente acho bastante positiva, pensando num médio prazo, pelo menos, mas uma hora vai ter terão frutos bons tanto para o clube quanto para a vida financeira do time ali, né? Então, isso em 2019, né? Em 2020, a Portuguesa é campeã da Copa Paulista, que o Matheus até falou que são vários campeonatos no estado de São Paulo. Tem o Campeonato Paulista e a Copa Paulista. A Copa Paulista foi criada especialmente para dar calendário para equipes menores do estado, porque o que acontecia muito é que esses clubes de menor expressão, do interior e tal, eles tinham eles tinham um calendário, sei lá, até agosto, até setembro no máximo, depois não tinha mais nada. Isso significa gente desempregada e tudo mais, né? Então, a Copa Paulista foi criada nesse intuito. Porém,
Os clubes grandes podem participar, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos podem participar, mas eles abdicam, né? Eles têm a opção de não aceitar participar, porque, né, é muito jogo já. E daí a Portuguesa foi campeã da Copa Paulista de 2020. E aí, como consequência, se classificou para o Campeonato Brasileiro da quarta divisão, a Série D. E que é um ganho, porque primeiro você coloca um campeonato nacional ah, e um calendário até o fim do ano, né? E segundo que, né, é a escada, a chance de pegar a Série D, ganhar, subir para a Série C, então voltar a ter um desenvolvimento do seu próprio futebol, né? E também porque fazia tempo que a Portuguesa não tinha, então era uma conquista bem interessante, assim, né? Para o próprio desenvolvimento, né? E a Portuguesa também, nesse período, consegue a classificação para a primeira divisão do Campeonato Paulista, depois de 7 anos. Então a Portuguesa ficou 7 anos longe da primeira divisão, que é um crime, né? Um time do tamanho da Portuguesa a Portuguesa é o quinto maior vencedor do Campeonato Paulista, só atrás dos 4 grandes, né? Então, de fato, ter a Portuguesa fora do Campeonato Paulista é bem complicado, para a tradição do próprio campeonato, né? E novamente se classifica para a quarta divisão, porque a quarta divisão é um torneio que ele não é igual à Série C, que o time não consegue subir, mas se ele não cai, ele fica. A quarta divisão, você tem que se classificar todo ano ali. Se você não sobe, você tem que se classificar a nível estadual. Se você não vai bem no nível estadual, você vai estar fora do outro ano. Então, a dificuldade da Série D é que é um torneio muito grande, assim, tem um zilhão de times e só sobem 4. Então, desses 1 zilhão, só sobem 4. E no outro ano você tem que se esforçar pra estar lá de novo. Você não tá com a vaga garantida já. Porque não tem uma divisão, a quinta divisão, né? Então, pra estar ali, você tem que ir bem a nível estadual. Então, é uma divisão bem, bem traiçoeira, assim. Uma anedota em relação a isso, que a Red Bull, quando chegou no Brasil, a Red Bull pensou, vou fazer um time. Porque, né, temos muito dinheiro, vamos fazer um time e a gente vai subir da quarta pra terceira, normalmente. E a Red Bull não conseguiu. A Red Bull não conseguiu sair da quarta divisão nunca. Tanto é que a Red Bull tinha a Red Bull Brasil, que estava na quarta divisão, ficou, sei lá, 6 anos pra sair dali, não saiu, desistiram, compraram o Bragantino, que já estava na segunda divisão, e daí, beleza, botaram dinheiro, subiu pra primeira e tá aí na primeira. Então, assim, você vê que não é tão simples, que a Red Bull é uma empresa internacional e não conseguiu, sabe? Não é só dinheiro, né? É, tem que ter torcida também, né? Sou profundamente contrário à Red Bull, velho. Tem que ter torcida. Eu gosto muito do energético, mas é um Os 3 absurdo. torcedores da Red Absurdo Bull isso. aqui agora, chorando Cada, nos cada comentários. coisa é uma coisa. Não é Cada porque coisa você é uma gosta do coisa. energético que você vai gostar deles no futebol. Exatamente, exatamente. Então, assim, torci profundamente para o Red Bull Bragantino ser rebaixado esse ano, mas infelizmente não foi. Mas caiu outro que eu não gosto também, então. Aliás, Danilo, você torceu pra muita gente ser rebaixada que não foi, né? Algum outro clube que você queira Isso lembrar, não é assim, verdade. Isso não é unicamente? verdade, Fábio. Isso não é verdade. Sabe por quê? Intriga da Se você olhar meu Instagram, Polêmica! se você olhar meu Instagram, eu falei o ano inteiro que o Corinthians não ia cair. Porque não tinha time pra cair. O time era muito melhor do Ah, que todos os outros ali. Então uma hora ia se acertar e ia subir, velho. Então e olha, e seja acertou e justo comigo, muito. velho. Ah, eu sei, mas é que tem que ter um pouco de polêmica, tem que ter um Tem pouco que de ter. piadinha, Daqui a assim. pouco eu subo na mesa aqui. Tira a camisa Pois é. Bate no e já peito é começa até. Palmeiras, pô. Então, voltando pra portuguesa. É, Então, até esse processo de desenvolvimento, pequeno ainda, mas tem de uma melhora da portuguesa, né? Então, a portuguesa sobe para a primeira divisão, joga 22 e 23 na primeira divisão, luta para não cair, mas se mantém. E como o regulamento do Campeonato Paulista é bizarro, a portuguesa lutou para não cair em 2023, em 2024, desculpa, o ano inteiro. O ano não, o campeonato inteiro paulista. Não caiu na última rodada e como prêmio para não cair, se classificou para as quartas de final do Paulista. Porque, embora na tabela geral a Portuguesa acabou, sei lá, em 13º, acabou entre os 8 melhores, porque tem a questão do grupo ali, né? Porque você tem que acabar em segundo no seu grupo. Se for rebaixado, não interessa. Então você vai ser rebaixado e classificar, entendeu? É uma loucura. Mas passou. Interessa, passou. Regulamento à parte, passou. E jogou, acho que com o São Paulo nas quartas de finais. Mas essa classificação fez com que a Portuguesa se classificasse para a quarta divisão de novo, que é importante. E Isso. nesse. E ela.
Pode falar. E ela, desculpa lá, Danilo, ela também, a Portuguesa jogou novamente a Copa Paulista de 2024, neste caso aí já para conseguir, acho que, se não me engano, o regulamento da Copa Paulista é o campeão ele decide se ele quer entrar para a quarta divisão do Brasileiro ou ir para a Copa do Brasil. Exatamente. Eu acho que, se não me engano, a Portuguesa não estava com a classificação garantida para a Copa do Brasil e entraram no campeonato e chegaram até semifinal perdendo para o Votuporense num placar agregado de 2 jogos, dando um total de 2-1 para o Votuporense. Ainda chegou perto de chegar à final, mas aí foi o Votuporense para a final, jogando com o Monte Azul, que havia ganhado do União São João, e aí o Monte Azul, que também é uma SAF, se não me engano, do pai do Neymar, com o Emerson Sheik, eu posso estar errado, Que é uma acabou se coisa consagrando extremamente aleatória, né? campeão da Copa Paulista. Eu sei disso porque eu estava acompanhando o União São João na Copa Paulista. Que é outra SAF. Que, aliás, calma. Mais ou menos. O União é uma história muito mais longa. Depois a gente pode fazer um podcast só sobre o União. Gostaria. Mas, aliás, até fica uma dica cultural para os nossos ouvintes que gostam do futebol assim mais raiz, o futebol caipira, por assim dizer. A própria Federação Paulista de Futebol disponibiliza os jogos no YouTube, ao vivo pelo YouTube, de forma gratuita. E quando os jogos começam a tomar uma proporção maior, geralmente a própria TV Cultura os transmite também, que você pode assistir ou pela televisão, ou, claro, pelo YouTube, pela internet, da maneira, claro, que mais vos apetecer. Uma anedota disso é que eu morei com o Matheus um tempo, né? E o Matheus devia me odiar, assim, porque era, sei lá, sábado, 4 da tarde, eu tava assistindo 15 de Piracicaba e Monte Azul pela terceira divisão do Campeonato Paulista no YouTube. E eu reclamando da transmissão. E daí acabava esse jogo e eu ia assistir, sei lá, 15 de Jaú com o União São João de Arara, sabe? Umas coisas assim, que eu nunca entendi. Muito Mas bom, respeitável. muito Gosto é bom, gosto, muito né? bom. Gosto. Tava lá, imagina o Matheus com fone de ouvido no Netflix, eu falando, não acredito, Não, eu não assistia acredito. junto, mas o meu comentário era sempre sobre a roupa, né? Que O eu gosto uniforme muito dos de comentar o jogadores. uniforme. E transmissão, né? Que eu tava tentando estar no o que eu entendia. Aí eu reclamava da câmera, perguntava quem é que contratou. Foi uma Calma lá, experiência também não legal. estamos a falar de campeonato de primeira divisão, a gente não tá falando de La Liga, que é paulistão mesmo, raiz. E ainda é O ruim câmera também. tropeça, joga a câmera lá pra cima, O mostra o jogador passa por céu, cima, bate a bola. É um negócio assim, menino. Esses dias a até. bola vai pra fora do estádio, tem Teve que o até moleque caso correr de atrás. polícia, né? Não sei, teve um jogador que saiu e tentou bater no câmera, derrubou Sim, câmera. É uma coisa, tá? O futebol tem essas Sim, coisas. assim que é bom, pô. E daí, no meio dessa reconstrução que a gente tá falando, né? Classificação pra Série D, né? Pra quarta divisão, Copa do Brasil de agora e tudo mais. Tem o que o torcedor da Portuguesa está extremamente ansioso, que é a SAF, né? A Portuguesa foi vendida, 80% das ações da Portuguesa foi vendida, e é a SAF da Portuguesa, e é uma SAF bastante interessante, assim. Porque como é que funciona? Eles terão uma divisão entre duas empresas. Uma das empresas vai reformar o estádio, então vai colocar 500 milhões de reais para reformar o estádio, o Canindé, né? E transformar num centro de eventos, tipo o Allianz Parque, assim, só que menor, né? Então, porque o Allianz Parque tem show, tem evento de igreja lá dentro e tem jogo de futebol, né? Então tem tudo ali, tem um teatro, então é a mesma perspectiva, assim, só que num estádio menor. E, obviamente, vai reformar o campo, vai ficar como se fosse uma arena mesmo, né? E então 500 milhões nisso. Agora, outra empresa, que é uma empresa especialista em recuperação de empresas, empresas entram em falência e essa empresa assume e para reerguer essa empresa que entrou em falência, essa empresa, a Tauá Partners, vai investir no futebol. Então, vai investir até 500 milhões em um período de sei lá quantos anos, 5, 6 anos. Que o intuito e para esse primeiro ano é 30 milhões. 30 milhões no futebol hoje em dia não é tanto assim. Só que vamos levar em consideração que a Portuguesa não tinha nada antes. Ia ter um dinheiro muito pequeno para investir e tentar sobreviver. 30 milhões já é muito bom, né? A única questão é que assim, a Portuguesa vai ter que ter um
um grupo de gestores ali que trabalhem bem para conseguir transformar esses 30 milhões em vários jogadores. Porque não é 30 milhões para contratar um craque igual o Palmeiras, Corinthians, é 30 milhões para montar todo o elenco, né? Então tem que saber usar esse dinheiro. Mas imagino que, né, é muito melhor do que a realidade até então da Portuguesa, né? E todo esse negócio, que gira em torno de R$ 1 bilhão, todo esse negócio é garantido pela XP Investimentos, que é uma empresa muito grande, né? Então, isso traz para a Portuguesa uma esperança no futuro muito grande, né? Porque, por exemplo, tem a SAF do Vasco, por exemplo, que ninguém conhecia a empresa, e a empresa tinha vários escândalos internacionais e tal, e deu problema aqui no Vasco, né? Já tirou a empresa, tirou a empresa do Vasco na justiça, né? Deu todo um rolê ali por questões de corrupção, questões de problemas, às vezes. Aparentemente, essa questão da Portuguesa não vai ter isso, né? Porque tem várias empresas de nome e especialmente a XP Investimentos garantindo o negócio, né? Então, se der problema, a XP cobre, né? Então, é algo bastante interessante, né? E a perspectiva desses novos donos é de levar a Portuguesa, acho uma perspectiva meio maluca, mas de levar a Portuguesa até a primeira divisão em 5 anos, né? Que significa praticamente uma ascensão por ano, né? Sai da quarta para terceira, meio que direto, né? Porque o caminho normal são 4 anos, então teria só um ano de sobra ali. O Mirassol, por exemplo, que subiu agora esse ano para a primeira divisão, conseguiu esse avanço, se eu não me engano, em 6 anos. Mas já é algo bastante impressionante. Subiu da quarta para a terceira, terceira para a segunda, ficou 2 anos na segunda e agora subiu para a primeira. É algo bastante impressionante. Repetir isso não é tão fácil, mas a Portuguesa não quer não só repetir, como quer ir chegar antes até. Mas tomara que consiga, né? Estamos todos torcendo. Vamos Eu, ver eu, se eu sou consegue. entusiasta. Tem uma rivalidade, assim, tipo, as torcidas organizadas, por exemplo, se odeiam, da Portuguesa que é do Palmeiras, blá, blá, blá. Acho uma besteira, sinceramente. Eu, particularmente, sou um entusiasta da Portuguesa e torço bastante pra ela dar certo, né? E você, Fábio, você gosta também? Ah, Ih, pensou filho, demais. só existe um clube no meu coração. Ih, Ah, Não é não, espaço não, mas para você outro. gosta dos lá vezes da vem. Moca, né, Fábio? Não, gostar, ir lá, ver, É isso que eu entender a falo. tradição, claro, claro, sem sombra de Gosta do, dúvida. do União O São João de único. Araras, já tá se contradizendo já. Ah, não, calma lá, calma lá. Assim, o União é o time lá de Araras, para quem não sabe, minha família por parte de pai, é lá da cidade de Araras, então União, claro, tem uma importância, né, para nós, mas cada um, é aquela coisa, né, é uma coisa que infelizmente acontece muito, ainda mais no interior do Brasil, é assim, você tem um timezinho lá da cidade, você tem o União, você tem o 15, você tem o Ferroviária, mas todo mundo vai torcer pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo e vai ficar ali como um segundo time, né. Eu acho que, assim, pronto, claro, se tiver um Juventus e União, ou União e Portuguesa, aqui é União. Claro. Aqui é Ararinha, forte e feio. Cara, não, igual eu gosto de alguns clubes, sou palmeirense, blá blá, mas gosto de outros clubes também, né? Eu não vejo o futebol de uma Claro. forma tão bélica assim. Acho importante Eu, ter outros times. eu, eu e o Danilo já fomos juntos ao estádio uma única vez na vida, que foi justamente para ver o Juventus da Moca lá É. na Rua Javari. Contra o 15 de Piracicaba, 1-0 para o 15. Demos Nossa, ainda sorte. lembro do resultado. É, Eu só lembro do Christian, que estava lembro jogando do pelo, Christian. pelo Juventus, que É, aí foi é. jogador do Corinthians e tal. Cara, assim, para quem é fã de futebol e gosta daquele futebol mais raiz, de estar no alambrado, puta, mano, é maravilhoso você ir num estádio desses pô, conseguir gritar bem na cara dos jogadores, seu filho da mãe, seu. Eu não vou Uhum. repetir aqui os termos, evidentemente, mas Todos carinhosos. é, Sim. exatamente. Fala, seu lindo, você joga super bem, você consegue falar isso no Cara, rosto dele, é. assim. Eu fui Você consegue ver a recentemente. gota do suor dele. Eu fui recentemente, Fábio, pro Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, ver o jogo do Palmeiras, né? E assim, muda tudo. É outro público, as pessoas que estão dentro do estádio são diferentes, da arena, né? O ambiente diferente, o som, a maneira como o som sai da arquibancada, é tudo diferente, velho. Até o que se vende na arquibancada é diferente. É outro nível. Eu particularmente, sou profundamente desfavorável a arenas no futebol, velho. Pois, volte ao nosso futebol antigo, com que você pode chegar ali no alambrado.
Pô, cenas como aquela que o Ronaldo fez o primeiro gol pelo Corinthians, que o alambrado caiu, hoje já são coisas que são Tava difíceis lá, de se verem inclusive. no esporte. Tava lá, inclusive. Que bom, que bom, que Palmeiras e bom que você tá. Corinthians, 1-1. É, um banho de água Não, fria pros palmeirenses. mas foi um gol emocionante, ainda mais Foi. assim, não digo pelo Corinthians, digo pela carreira do Ronaldo Fenômeno, que Ó, tinha passado por todas aquelas histórias e última, tudo. última divagação, antes da gente ir pros finalmente no nosso episódio de hoje. Eu também tava no segundo derby entre Palmeiras e Corinthians com o Ronaldo presente. Foi que ele quebrou a mão e foi 3-0 pro Palmeiras. Em Presidente Prudente também. 3 Dobina. Bobinão, nossa, Bobina, velho, Bobina, É, Jesus amado, tinha esquecido da existência desse jogador. é isso, pessoal. Daí a gente tem agora, só pra caminhar pro fim, né? A gente vai citar os clássicos, né? Eu acredito que o clássico mais relevante da portuguesa é com o Juventus da Moca, justamente por ser esse clássico dos imigrantes, né? E também por ser clubes que disputaram mais próximos um do outro, porque assim, podia ser com o Palestra Itália também, mas o Palestra Itália ganhou uma ascensão que a portuguesa não conseguiu chegar. Títulos e tamanho de torcida e tudo mais. Então, o clássico do Palmeiras foi com o Corinthians, que é um time do mesmo tamanho ali. É meio que normal isso. O Palmeiras e o Corinthians vão disputar todos os títulos naquele momento, junto com São Paulo e tal, e vão criar a rivalidade maior. A portuguesa tem a questão do imigrante, do italiano contra o português. Então, o que chegou mais próximo ali dos embates de disputar o torneio, as posições e tudo mais, foi o Juventus da Moca. Então é o famoso clássico dos imigrantes, que eu gostaria muito de assistir uma vez e não tive a oportunidade ainda, né? Você já foi, já, Fábio? Eu não. O do Juventus eu tive um jogo só, que foi justamente aquele que eu vi com você. Quase que tivemos essa possibilidade de ver o clássico acontecer, se não me engano, nas quartas da Copa Paulista, Uhum. mas se não me engano, aí foi o Juventus perdeu. Eu estava aqui até com o chaveamento. Não. Falei besteira. O Juventus perdeu para o Taguariguetá e que aí foi jogar contra a União e o União ganhou. Não, e a Portuguesa perdeu consequentemente para o Votuporense também. Não, infelizmente não tivemos esse confronto que teria sido deveras incrível. Isso aí. E pra citar também, pessoal, só pra acabar, eu acho importante citar uns jogadores que marcaram época. Eu vou citar os que eu sei, que eu lembro mais de cabeça. O Djalma Santos, que o Fábio já citou, né? Que pra mim, não pra mim, mas muita gente concorda no futebol que é um dos maiores jogadores da história do futebol, não só do futebol brasileiro. Então é uma joia da portuguesa muito importante. Eu lembro entre aspas, eu não lembro que eu era muito jovem, mas eu lembro de ter visto muitos vídeos e tal do Denner, né? Que é o artilheiro dos gols bonitos, que ele era um jovem também da Portuguesa, fazia só golaço, é impressionante. Só golaço o cara fazia. E ele acabou falecendo muito jovem, num acidente de carro, com 23 anos. E tem o Félix também, né? Que na pesquisa eu lembro que eu não sabia que ele era da Portuguesa, né? Que é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro também. Que era o goleiro da conquista do Tri, né? Tava no elenco do tricampeonato no Mundial dos anos 70 ali. Um mundial bastante emblemático também, né? Mas tem também outros, né? Tem o Zé Roberto, que o próprio Fábio já citou, né? Que foi encerrar a carreira no Palmeiras. Tem o Leivinha também, que fez muito sucesso no Palmeiras. O Julinho Botelho também, que fez muito sucesso no Palmeiras. Eu foquei mais nesses porque são jogadores incríveis da história do Palmeiras que eram da Portuguesa, né? E que eu só fui descobrir na pesquisa para esse episódio, né? O goleiro do Palmeiras, o Everton, também não foi revelado Foi, pela foi. Palmeiras? Foi da Portuguesa, justamente. Portuguesa e Corinthians, né? Mas não é o Everton, no caso, o Everton. Não, é outro Não, Everton. Fique, não, 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 fique não, não. claro, calma lá. É o atual Ó Everton. a fake news. É. Posições diferentes do campo ali. Um é goleiro, o outro era meia. Não tem nada a ver um com o Calma, outro. calma, galera. Audiência. Só outro nome. Então, é só o mesmo nome, né? Então, pessoal, da minha parte é isso. Da minha parte, a gente pode seguir para as dicas culturais. Vocês têm mais algo a dizer dessa questão da portuguesa? Por mim, não. Partimos já para as dicas culturais. Isso aí. Então é isso. Quem vai dar a primeira dica? Quem vai Eu posso, indicar alguma coisa? posso falar, não tem nada a ver com a regra desse
quadro, não, desse recorte, é não ter necessariamente Não tem ligação. regra. Não ter necessariamente ligação com o tema do episódio, né? Então, passar qualquer dica cultural que achem relevante, que estejam vendo, assistindo, lendo, etc. Eu queria passar 2 filmes que eu acho que todo mundo tem que ver, que é o que um não lançou ainda, que vai lançar agora no Natal, inclusive, que é o Auto da Compadecida 2, né? Que eu acho que é um filme muito marcante para pelo menos na nossa geração ali, mas acho que para quase todo brasileiro, né? Que é um filme muito divulgado também na TV e tal, né? E vai ser o reencontro dos personagens, né? Então vai ser bastante interessante. E o Ainda Estou Aqui, né? Que foi um filme que é, todo mundo que viu falou muito bem, tá ganhando muitos prêmios e tudo Tá na mais. corrida do Tá Oscar. na corrida do Oscar. Então acho que são 2 filmes brasileiros, importante de incentivar a cultura Indicado ao brasileira. Globo de Ouro, Justamente. Critics' Choice Awards. É. Então Tá tá, conseguindo, tá chegando. tá muito bem visto. Acho que é importante o público brasileiro também ver os filmes brasileiros, né? Não ficar só em herói da Marvel. Eu gosto. Eu também gosto. Matheus. Eu não gosto, mas eu entendo que, né? Não É não bom precisa ser só equilibrar. isso, né? Vamos equilibrar. A vida é bom Eu, equilibrar. Fábio sumiu de eu sei novo, que Fábio. eu sei que É eu só sumi, mas falar vocês conseguem me ouvir. de dica, Ah. Fábio, ó, ele que Aí, ó, ele que voltei. se retira da conversa pra não Voltei. trazer polêmica. Eu ainda não vi o Ainda Estou Aqui, porque até poderia ver por outros meios da internet, Não legais. mas legais são, não no sentido jurídico apenas. Mas eu tô esperando para sair no cinema daqui, pelo menos não sei se vai sair no cinema padrão português, mas os cinemas mais voltados para os filmes cultos aqui eu já sei que vai passar, eu só tô aguardando, então por favor, pessoal, me poupem dos spoilers. Eu sei que o pai lá morre, tá? Tipo, como sempre Isso a gente brinco. já sabia, já, né? Filme de história não existe muito spoiler, tá, gente? É só a visão do Filme de diretor que história muda, como que ele vê as coisas. só tem um livrinho chamado Livro de História que vocês deviam ter lá na escola. Assim, eu lembro que eu tinha uma ex-namorada que a gente estava assistindo uma novela do Simão Bolívar. E aí tinha uma batalha lá, ela, ai meu Deus, será que ele vai morrer nessa batalha? A independência da Venezuela não aconteceu, então ainda não aconteceu, então eu acho que ele não vai morrer, tá? Assim, é um palpite, não sei, vai que, né? A história muda de repente também. Mas por favor, pessoal, tentem não comentar a visão do diretor ainda para mim, sejam pacientes, que só em janeiro que vai sair aqui, eu estou aguardando ansiosamente por esse filme. Legal, eu não tenho dicas, porque em dezembro, né? Minha cabeça só pensa em acaba logo o mês, por favor, já trabalhei demais. Indica, por exemplo, coisas que você viu no passado, tipo Pele Negra, As Máscaras Brancas. Francis Fanon. Não. Gente, Tomás eu Sankara. poderia indicar. Vamos deixar pra janeiro, porque é um livro denso, complicado, a linguagem acadêmica, importantíssimo. Citei esses dias pra minha mãe. Importantíssimo ler Francis Fanon. Acho Citei pra que minha mãe esses dias. é ótimo, mas ele é muito difícil. É um livro complicado de ler, difícil, muito. Mas tô doido pra assistir o Auto da Compadecida. Eu já li críticas que não são boas, porque eu já imaginei um pouco como seria o formato desse filme. E eu acho que ele vai ser bem do formato que eu pensei mesmo, pelas críticas e. Enfim, as atuações são ótimas, mas o formato de como construir o filme talvez seja complicado, assim, né? Vou assistir Nosferatu também, porque vai sair um remake desse clássico do terror aí, inclusive no Natal. Olha que delícia. Que tudo assistir o Nosferatu no dia do Natal. Vai ter o show da Beyoncé também, né? Ó, aqui divagando, vai ter o show da Beyoncé É uma dica cultural. no Super Bowl durante o Natal. Olha que loucura, com o álbum dela, Cowboy Carter, um álbum country, recuperando as raízes do country, que ora como que pode, né? São negras também nos Estados Unidos, assim como rock também, né? Como várias coisas, né? Vieram enfim, dessas raízes. Mas é isso. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Eu acho que... Eu ainda não dei minha dica cultural. É verdade. Ele passou a palavra. Pensei que ele já tava dando a dica já. Eu só fiz um comentário sobre o Ainda Estou Aqui, mas no Ah, caso,
Como o Danilo falou, a gente não tem uma regra, a regra é não ter regra, mas eu sempre tento utilizar o tema do episódio como um fio condutor até para conseguir dar uma dica cultural. E aproveitando que eu sou o membro desta mesa residente em Portugal, vou recomendar um programa de comédia português, né? É um personagem fictício de animação chamado Bruno Aleixo. Ele apresenta um programa tipo talk show. Ele é uma cara de um Yorkshire Terrier, assim, um corpinho peludinho, com uma camiseta polo. Ele é super engraçado. Quando você entende, né? Que vamos lembrar que o brasileiro a gente tem uma dificuldade maior em entender o sotaque do português. O contrário já não sim, é acontece, eles complicado mesmo. percebem tranquilamente. E o personagem em si, o Bruno Aleixo, ele ainda emula o sotaque do interior da região de Coimbra, da região de Mondego, que fica bem ao centro de Portugal. Então é aquele sotaque bem do interior, assim, o interior português, É o que é o que caipira eles falam, do sotaque das Portugal. aldeias, né? Então é engraçadíssimo. O personagem, o Bruno Aleixo, ele tem parentes no Brasil, a avó dele é de Cachoeira Paulista, e ele no Brasil é fã decretado da Portuguesa. Por isso Pois. mesmo que aí tá a ligação com o episódio de hoje. Tem um grande amigo meu, o Matheus, João Matheus, um grande beijo, João. Ele fala que ele é palmeirense, mas eu falo, não, você tem que ser portuguesa. Você tem que ser portuguesa no Brasil. Um português tem que torcer pra portuguesa, não pode ser. Ou pro Vasco, Se né? fosse italiano. Ou pro Vasco, mas aí é coisa de Rio de Janeiro e aí a gente é paulista e tem nossa rixa. Ih, Já são uns 500. como ele é bélico. Então eu falo. Eu sou paulista com muito orgulho, ainda mais pra encher saco de carioca. Eu sou pessoa Mas nesse ponto. Sou, assim, Eu fui pra Bahia agora, eu já não eu sei nem de sou, onde eu sou mais. eu sou latino-americano, ponto. Não, gente, tem que fazer piadinha, a gente tem que ter discussão, senão não tem graça. Ah, Você tem que ser. polêmica! Cadê polêmica nessa hora, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, o Vasco da Gama também é um exemplo. Se eu fosse da cidade de Santos, eu falava que eu tinha que torcer pra Portuguesa Santista. Claro. Se eu fosse do Rio, do Vasco Depende do da Gama. lugar. Mas Tem a portuguesa do como eu Rio sou de também, né? São Paulo, tem o Vasco, né? Aí vamos pro Claro, claro. Vasco é melhor. É mais fácil partir pro É. Vasco. Então, eu também queria falar, gente, que é nossa primeira vez nesse. Não no formato que a gente já tem por vídeo, né? Mas dessa forma mais profissional. Mais profissional, não. Uma forma profissional, de fato. Saímos do amadorismo e fomos pro profissional. Então, acho que o desenvolvimento nosso vai ser o próprio desenvolvimento do podcast, né? Porque a gente vai aprendendo a lidar melhor com as questões. Eu não vou ficar olhando tanto pro cenário e tal. São coisas que não vou ficar tão nervoso mexendo na cadeira. Coisas normais, assim, né? O Matheus ele já é mais Dado. dado, então ele já tá tranquilo já. Mas eu ainda tenho meus nervosismos, mas isso eu acho que são coisas normais. E eu tô bastante feliz por essa nova fase, tô bastante empolgado também. A recepção do público nas redes sociais foi bem positiva também, então assim, tô bem empolgado. E gostei bastante da experiência hoje também. Com o Fábio, ó, o Fábio aqui, ó, a câmera dando pra ver. Correspondente internacional. Correspondente internacional, trazendo as fofocas de Portugal. Quando eu vir pro Brasil, né? Quando eu vier pro Brasil, vem pra Osasco pra gravar presencialmente. Em Aí eu Osasco. vou ter que Aí eu vou ter que vestir calças, então. Não, ó, existe uma lei aqui no Brasil que é a lei de gente, atentado ao pudor. piadinha. Não que me incomode a cena, mas aí existe a lei, né? Aí a lei não sou eu, infelizmente. Em Osasco. Gente, é Ainda. só piadinha, tá? Eu tô Calma, usando gente, calças, calma. Ele usa ok? calma. É isso então, pessoal. É isso. Obrigado, Fábio, diretamente de Portugal. Eu e Danilo, diretamente do Blick aqui em Osasco, né? Bom adiantar alguns spoilers pra galera que tá ouvindo, né? Esse episódio vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível nas Spotify. plataformas, né? Spotify, plataformas de áudio em formato de áudio. Eu vi que agora no Spotify também dá pra colocar vídeo, então vamos olhar aí a possibilidade de ter os dois formatos lá. Thiago vai pôr. Ah, o Thiago vai fazer tudo. O Thiago vai distribuir aí pra galera o episódio. E é isso. E aí a gente também tá pensando, né, na possibilidade de regravar alguns episódios, fazer uns remakes aí de algumas coisas que a gente já
conversou, né? Que a gente tem episódios que foram bem populares, tipo, posso citar o do Carandiru, por exemplo, bem populares, o pessoal gostou bastante. Imagine nessa nova formatação profissional, né? Então é uma ideia interessante. E outros criadores de conteúdo que eu sigo também, que estão crescendo ou já cresceram, fizeram isso, né? O próprio Matheus falou, o pessoal do Piuí, né? Que é um podcast, enfim, de cinema. Eles são bem grandes hoje em dia e fizeram isso, né? Então, se eles podem, porque a gente não pode. Exato, é o canal do YouTube que virou podcast, e agora tá videocast também, e E a tá gente tem- super bom. E uma mudança também importante para o pessoal que já nos segue é que a gente publicava o episódio a cada 15 dias, a gente vai publicar a cada 7 dias agora. Então, Olha, semanal, episódios semanais, com justamente. vários temas pra Isso. ouvir durante o dia, recortes nas redes pra vocês Isso aí, compartilharem. corte no YouTube, no Instagram, então agora... Agora vocês podem compartilhar. A gente pode cortar só o corte da polêmica pra criar pra brincar ali com o algoritmo na rede social. Exatamente. Pegar a voz do Fábio, usar ela um pouco mais, atrair o público aí que gosta sente um negócio com as vozes do Fábio. Falando sobre história. Daí eu acho que isso aí. vamos usar o Fábio um pouquinho também, já que é a voz do podcast. Pronto. A gente Pronto, será assim. Aliás, para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, quem quiser dar uma sugestão, por favor, sinta-se à vontade também. Ou se quiser um episódio antigo que acha que poderia ficar melhor agora com esse novo formato, por favor, estamos sempre abertos para sugestões e, claro, almoço de domingo com a família também, por que não? Gente, é isso. A gente fala de história, fala de política, fala de futebol. Estamos cansados também de tanto conteúdo superficial, né, na internet. É legal buscar outras visões e percepções de fatos, de coisas do mundo que talvez vocês não conheciam. Sigam a gente nas redes sociais, então entra lá no Instagram, @entreprosas e divagações podcast. Vamos estudar aí outras plataformas das redes pra gente estar. Não prometo nada agora no TikTok finalzinho da vida, de assim. 2024, mas 2025 a gente vem com mais força. E é isso, obrigado, Fábio, de Portugal, nas tardes portuguesas agora. Vai comer um pastelzinho de nata daqui a pouquinho. Né? Não sei nem se ele gosta, eu gosto, mas Também. aqui é Adoro, Habib's, né? adoro. Aí não dá certo. Mas eu gosto, viu, Habib's ainda. Danilo Se comigo. quiser nos patrocinar, Exato. Se quiser mandar pra cá, eu não reclamo de comer esfirra de manhã. Nada. Danilo diretamente aqui de Osasco comigo, né? Isso E é aí. isso, gente. Obrigado pra quem ficou aqui até o final, pra você que ouviu o primeiro podcast, primeiro episódio gravado em estúdio e vai ter mais. Obrigado, pessoal do Blick, que tá aqui com a gente também. Exatamente, com essa estrutura incrível. Isso aí. E é isso, aguardem os próximos episódios. Isso aí. Tchau pra Abraço, todo beijo. mundo. é isso, pessoal. Tchau, tchau.